Se você já ouviu falar que dá para ganhar dinheiro consertando o aparelho celular, tem interesse no assunto, mas lhe falta motivação suficiente para começar a trabalhar nesse ramo, escuta o que eu vou te contar agora. Você sabia que uma pesquisa recente aponta que há mais de 109 milhões de aparelhos celulares ativos no Brasil? Não? Pois isso significa que a cada 10 pessoas, 5 possuem um aparelho celular. Fica comigo até o final desse vídeo que já vou te apresentar um dos mercados mais lucrativos no Brasil e no mundo. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Smart Cell. Agora vou te apresentar os 5 passos que eu segui até montar minha própria assistência técnica especializada em aparelhos celulares. E se você gostou do tema e não quer perder nenhum conteúdo desse canal, considere se inscrever e ativar o sininho de notificações. Tudo começou quando saí do meu último emprego, no qual eu ocupava o cargo de vendedor. Ganhava relativamente bem, pelo fato de eu ter recebido todos os meus direitos e um seguro que me auxiliou por 4 meses, eu meio que me acomodei. Então apareciam outros empregos, mas empregos bem inferiores. E não me interessava, eu já tinha minhas coisinhas, já tinha quitado minha moto, já tinha terminado minha casinha, então eu me acomodei com aquilo ali, com aquele pouco. Então eu não quis trabalhar em outra coisinha, emprego inferior, que já tinha colocado na minha cabeça. No dia que eu saí da área de vendas, eu não quero ser promotor de vendas. Por quê? Geralmente essa é uma área escalável, você sai de promotor e passa por alguns cargos até se tornar um vendedor. E eu não queria regredir, vir para trás, até porque as pessoas que não eram do meu ramo, eu trabalhava na Sadia, eu trabalhava com frios. E as pessoas que vendiam outras coisas, produto de limpeza, ela já tinha pessoa que me olhava torto. Eu pensei, esse cara me olhando torto desse jeito aí, eu nem sendo concorrente dele, entendeu? Imagine um dia que eu for trabalhar tipo de auxiliar dele, alguma coisa do tipo, como é que esse cara não vai me tratar? Então, era um capricho meu, né? Era uma coisa que eu defendia e eu não queria trabalhar nesse emprego. Até que um belo dia, eu desempregado, fui jogar uma bola de tarde com um amigo e quando a gente estava voltando, a polícia me parou e falou, cadê seus documentos? E pela minha felicidade, isso não é infelicidade não, pela minha felicidade eu não estava com meu documento, até porque nesse prazo tudo atrasou. Estava atrasado meu documento da moto e estava atrasado minha habilitação. Então por isso, graças a Deus que eu não estava com esses documentos. Eu tomei só uma multa por não estar com meus documentos. Eu até lembro que essa multa, ela foi R$ 74, se eu não me engano. Mas foi ela que me fez assim cair na real, né? Tinha acontecido isso comigo e eu falei, caracas, eu já estou quase 2 anos desempregado, não estou ganhando nada, não estou comprando nada para mim, já não tenho mais dinheiro e ainda estou ganhando multa. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Foi no momento que eu decidi, amanhã eu vou entregar currículo e vou trabalhar nem que seja em supermercado. Eu sei que é horrível, eu também não queria trabalhar nunca em supermercado, mas naquela situação que eu me encontrei, qualquer emprego era bem-vindo. Então eu me sujeitei a isso. Eu fiz um currículo naquela noite ainda, né, que eu peguei essa multa tarde. Naquela noite eu fiz um currículo e de manhã eu parti para o recomeço. De manhã eu cheguei, tirei 10 cópias do currículo, saí entregando de porta em porta e não somente entreguei, como eu estava fazendo isso, eu fui fazer a coisa bem feita. Eu não só entreguei os currículos, como eu conversava de um a um as pessoas que poderia ser meu futuro chefe. Eu falava assim, olha cara, eu sei fazer isso e isso, minha experiência é essa e essa, porque eu sei que muitos currículos ficam jogados. Então a chance que eu tinha de ser contratado era ali no olho a olho, conversando com o meu futuro chefe, né? Então eu fiz isso de comércio em comércio, todo mundo dizia não, era na época assim que estava começando um período de crise, não era pandemia ainda, mas era um período de crise, é assim essas crises do Brasil. Mas estava ruim de emprego, muito ruim naquela época que teve muito desemprego. E estava horrível para se empregar. Então todo mundo dizia não, eu chegava e conversava, mas todo mundo dizia não, estava cheio, estava ocupado. E falava, não, qualquer coisa me liga que eu estarei disponível. Beleza, fiz isso de comércio a comércio. No último comércio até pensei, eu não vou entrar nesse comércio. O nome do comércio era Peru. E realmente era os peruanos que estavam abrindo um comércio aqui na minha região. E eu falei, mano, se os brasileiros me viraram as costas, se os brasileiros, né, não deram a mínima para o que eu falei, até me expressei relativamente bem, então eu acredito que eles não vão me contratar, então eu nem vou chegar aí lá não. Mas acabou, gente, que
eu falei, já estou aqui mesmo, fui lá. Conversei com o rapaz lá que estava inaugurando, por sorte ele era o dono, rapaz bem simpático e gentil, e aí acabou que falou, não sei se vou te contratar, mas vamos fazer um teste, você tem experiência na área de frios, eu estou começando, todas as pessoas que puderem somar, me explicando direito como que funciona o comércio, vai ser maravilhoso para mim. E eu fui, fiz uma diária, aí na segunda diária ele já separou uma equipe, e eu estava no meio da equipe e já me contratou junto. Né? Trabalhei um mês. Dentro desse um mês eu chegava em casa toda noite e pensava, como que eu vou conseguir para pagar mais de 6 mil reais de dívidas que eu tenho atrasado? Como que eu vou fazer isso? É aí que a gente entra no passo número 2. O passo número 2 foi a procura desesperadamente por uma renda extra. Né? E eu toda vez que eu chegava de noite em casa eu pesquisava na internet que tipo de renda extra eu poderia ter, poderia criar, como que eu poderia ganhar dinheiro na internet, por exemplo. E não tinha nenhuma ideia, e outras vezes, desempregado em outras situações, eu já tinha pesquisado também, e eu sabia que aquilo ia ser uma pesquisa frustrada, então por isso eu nem estava tão esperançoso em alguma coisa surgir de bom ali da tela do computador. Foi quando eu lembrei de uma frase que diz que o que move o mundo são as ideias. E eu lembrei de outra frase que diz exatamente, não é exatamente assim, mas diz que em vez de você escrever vários textos e rasgar e depois escrever outro do começo, igual uma pessoa que está compondo uma música, está compondo uma música, escreve uma parte, não gostou, rasga, joga fora, escreve outra parte, rasga e joga fora. No final ele escreveu um monte de texto, talvez escreveu canções maravilhosas, mas por causa de um perfeccionismo, jogou fora uma obra-prima. Então, tem uma frase que diz, em vez de você rasgar todo o seu projeto, todo o seu rascunho, por que não pega, deixa guardado, para um pouquinho, pensa melhor, vem lá e conserta o que está errado. Às vezes uma palavra não está legal no texto e você joga todo o texto fora. Então, eu pensei assim, talvez eu já tive essa ideia, né? Mas talvez eu não dei atenção o suficiente para ela. E eu lembrei que uma vez uma moça me falou assim, ó, dá para ganhar dinheiro com venda de películas, porque ela sai por um preço bem em conta e dá de ganhar uma boa porcentagem. Eu dei uma pesquisada na internet naquela noite ainda e vi que realmente era barato. A película na minha região vendia R$25, na internet eu consegui um pacote por R$224 com 100 películas. Claro que vinha toda bonitinha, com kit de limpeza, com um papelzinho ilustrativo, mas saiu por R$2,24 cada película. Né? Eu pensei, quando essas películas chegarem, claro que eu vou estudar antes, vou aprender como colocar sem bolha, e foi o que eu fiz até essas películas chegar. Falei, vou pesquisar como coloca sem bolha, e quando chegar eu já vou estar sabendo. E essas películas que o pessoal vende a R$25, eu vou colocar de casa em casa, no conforto do cliente, e vou cobrar somente R$15. Quando a pessoa não tiver R$15, eu faço a 10. E pronto, comprei as 100 películas parceladas no cartão em 10 vezes. Gente, não compre nada parcelado em 10 vezes, principalmente se o valor for barato, né? Porque, poxa, 200 e poucos reais parcelado em 10 vezes, a parcela é pequena, mas quando que tu vai terminar de quitar isso daí? Quando que tu vai poder comprar outra coisa que tu tiver interesse lá na frente? Então não faça isso não. Então, comecei a trocar as películas de casa em casa. Quando chegou, coloquei uma pra mim, coloquei uma pro pai e coloquei pra uma namorada que eu tinha. Já fiquei craque, né? Baseado no estudo que eu tava pesquisando no próprio YouTube. E comecei a colocar de casa em casa, o pessoal foi gostando. E eu me surpreendi, gente. Com menos de 2 semanas eu já havia feito R$420 colocando película de casa em casa. Eu falei, poxa, por aqui, né? Com menos de 2 semanas, colocando película de casa em casa. Agora chegamos ao ponto 3. Um belo dia, um colega de trabalho do próprio supermercado me falou, cara, você quer comprar um telefone que eu tenho trincado? E eu falei, não, cara, eu não trabalho com telefone celular, eu só coloco película de casa em casa. Ele falou, cara, vai ser uma boa pra ti, tu conserta e revende. Eu falei, qual é o problema dele? Só tá trincado. Gente, vocês conhecem esse aparelho, era um Grand Prime. Eu falei, não, pô, traz o celular e eu vou ver. Ele trouxe, o Grand Prime realmente estava bonito. Tava só trincado, mas mesmo assim funcionava tudo. Só que para mim vender ele teria que estar bonito assim esteticamente. E eu peguei e falei, tá, eu vou te comprar. Quanto que tu vende? Ele falou, eu te vendo por R$100. E eu falei, R$100? Sim. Então eu vou pagar esses R$100. Comprei o celular dele, pesquisei se o meu fornecedor, que depois eu consegui um fornecedor em Manaus, que fica a 500 km daqui. E perguntei, cara, tu tem
O touch do Grand Prime, ele falou, tem. Eu falei, quanto? R$20. Eu falei, manda 2 pra mim junto com o meu pedido de películas. Ele mandou. Assim que eu fechei o negócio com o celular, eu já pensei logo, realmente, eu estou gastando R$100 com esse telefone, poderia não estar fazendo isso. Estou gastando 20 com o touch, mas se eu conseguir consertar, eu consigo vender ele por 300, vai ser um bom lucro, até maior do que o lucro das películas. Vai ser uma ótima renda extra. Se não der certo, por sua vez, também não vou estar perdendo tanto, porque eu investi pouco. E foi isso que eu fiz. Gente, acredita que deu certo, eu vendi o telefone celular pelos R$300. Depois eu pesquisei, eu tinha um telefone em casa, era um Moto G3, pesquisei se o rapaz lá, o fornecedor, também tinha a frontal do Moto G3, ele tinha. Eu consegui trocar o Moto G3, que era mais tranquilo de trocar do que o Grand Prime, e também consegui vender o Moto G3. Quando eu consertei esses 2 aparelhos de celular, gente, olha o que eu fiz. Eu já comecei a oferecer o serviço de técnico em reparo de celular. Aí as pessoas começaram a fazer comigo, eu pesquisava se o rapaz lá de Manaus ele tinha a peça, e por sorte quase sempre ele tinha a peça, e eu via um valor que dava para me fazer, não ficar muito caro, e também que dava de eu ganhar dinheiro, né? E comecei a fazer o serviço para os clientes. E eu ia fazendo, o pessoal vinha atrás. Um belo dia, isso já tava com 1 mês e pouco no supermercado, começou a chegar cliente querendo fazer serviço comigo, e eu falava assim, não cara, não tem como eu fazer agora, eu saio daqui do comércio 6 horas. Porque nesse tempo eu estava entrando muito cedo no mercado, eu estava entrando 6 horas da manhã. E eles falavam assim, não, pô, mas eu quero fazer contigo, porque o rapaz fez contigo e disse que teu trabalho é bom, o serviço dele ficou bom, eu gostei do serviço dele, então eu gostaria de fazer contigo. Eu falava assim, mano, mas é tantos reais. Ele falava assim, não, mas eu quero fazer contigo. Eu falava assim, tá, então tem como tu me dar teu endereço, que depois eu vou na tua casa e eu converso direito contigo. Ele, não, eu espero. E eu tava limpando uma ilha daquelas cheia de frango, eu tava limpando e ele lá conversando comigo. Eu falei, caracas, agora eu tô arrumado. Daqui a pouco, o meu chefe vai pensar que eu estou fazendo comércio aqui dentro da loja dele e vai me demitir, né? Com certeza. Porque antes eu estava desempregado, agora eu estou nesse emprego, agora eu estou fazendo renda extra. Ele até sabe que eu faço renda extra. Mas aí, fazer comércio dentro da loja dele já é abusar da sorte, né? Então eu quis me policiar nisso daí. Aí eu falei pra ele, William, o rapaz do comércio, o peruano, eu falei, William, eu acredito que daqui uns dias eu vou abrir uma assistência para mim. Ele, tu tem o dinheiro? Não, não tenho dinheiro não, mas eu tô achando esse mercado muito lucrativo, eu tô achando que eu vou embarcar nele de vez. E ele falou, sério, tu tem certeza? Eu falei assim, tenho praticamente toda certeza. Ele falou assim, cara, você é um funcionário excelente, então no dia que você for sair daqui, você me avisa para me colocar outra pessoa no lugar. Até porque ele gostava do meu serviço, e um dia ele começou a me colocar para ficar vistoriando meus colegas de trabalho, e então, quando vinha uma pessoa para ser contratada, ele passava por mim, entendeu? Para avaliar o perfil daquele profissional e tudo mais. Até porque eu falava bem português e também desenrolava bem em espanhol, então eu falava bacana com as pessoas. E sempre ele me chamava para desenrolar essas coisas. Então ele falou, se tu for sair, tu me avisa pelo menos alguns dias antes. Eu falei, cara, aí foi aparecendo serviço, eu consertando celular, aparecendo serviço, trocando película. E um dia eu falei assim, cara, eu não sei, mas eu acho que daqui pra semana que vem eu vou sair. Ele falou, não, cara, fica mais um pouco por causa disso e disso. Aí eu falei, não, tá, eu vou ficar mais um pouco, mas eu já tenho que abrir minha loja, eu tenho que iniciar nesse comércio logo. E ele falou, mas tu tem o dinheiro? Eu falei, não, não tenho, mas eu vou dar um jeito. Eu já tava olhando um ponto por ali e tal, nunca tinha alugado um ponto na minha vida, mas eu já tava de olho em um ponto. Chegamos agora ao 4º ponto desse vídeo. Faltando 2 dias para completar 2 meses no supermercado, eu pedi demissão, abri um CNPJ, empresa MEI, e com 2 dias depois eu montei minha própria assistência. Eu até aluguei o ponto com antecedência numa quinta-feira para mim começar a trabalhar na segunda. Mas, não, para mim começar a trabalhar na outra semana. Não ia começar a segunda, não tinha placa, não tinha nada. Mas um belo momento eu falei, rapaz, eu já estou aqui, eu vou dar um jeito de inaugurar esse negócio, já é segunda-feira. E comecei a trabalhar final de semana. Eu comprei umas capinhas velhas, até pela internet, capinha que não tinha nem, assim, não ia ter nem venda mais para ela. Veio pocket, veio um monte de capinha que não ia ter venda. Mas eu botei tudinho lá na prateleira lá para enfeitar, comprei uns forros, furei eles e coloquei as capinhas penduradas do meu jeito lá. Eu lembro como se fosse hoje, gente, que agora chegamos no 5º ponto, que foi quando eu montei minha assistência. Me lembro como se fosse hoje,
que em 2017, quando eu saí desse comércio, eu não tinha nada. O último dinheiro que eu tinha, que eu recebi lá do mercado, foi R$800. Só deu para pagar o aluguel, comprar uns pedacinhos de forro para fazer uma divisória no ponto, porque ele era pequeno, mas ainda era muito grande devido a não ter nada. E comprei um monte de coisa usada parcelada no meu cartão. Eu fiquei com parcelas mensal na época, que eu não tinha lucro nenhum, não tinha nada. Eu troquei meu salário de 1.000 e pouco por parcelas de R$500 no meu cartão. E morrendo de medo de virar uma bola de neve em algum momento da minha vida. Mas foi o que eu fiz. Eu inaugurei exatamente com 2 touch do Grand Prime e com 2 frontal. Uma frontal do G3, do Moto G3 e uma frontal do Moto G2. Então, só recapitulando, eu comecei com uma dor, que foi o desemprego. Eu embarquei no ramo de venda de películas, que foi uma renda extra. Eu comprei um celular quebrado, que foi uma oportunidade. E o top 4 e o 5 se resume em um só. Eu pedi demissão e montei minha loja logo em seguida, que foi meu ato de coragem quando eu pedi demissão do meu emprego e montei minha assistência sem ter nada, sem ter praticamente nada. Só para finalizar, para muitos eu sei que parece loucura ter feito o que eu fiz. Passei quase 2 anos desempregado, trabalhei praticamente 2 meses no supermercado, que era a minha única oportunidade que eu tinha de trabalhar na época, e parece loucura porque com menos de 2 meses eu já pedi demissão, embarquei numa aventura que eu mal sabia se ia dar certo. Porém, para mim eu estava muito seguro do que eu estava fazendo. Antes, oportunidade quase nenhuma aparecia. Antes, eu tinha medo de trabalhar em supermercado. Antes, eu estava acomodado em receber a migalha de um seguro-desemprego. E nesse momento as coisas estavam dando certo na minha vida. Nesse momento eu me sentia seguro mais a cada dia. E nesse momento eu sabia que com a fé e com a ação eu poderia fazer a diferença nesse ramo. E foi o que eu fiz. Já vão 5 para 6 anos que eu estou nesse ramo. E hoje eu já desenvolvo desde serviços básicos, que é a troca de tela, até serviço complexo de reparo de placa na minha assistência. E para você que chegou até aqui, eu tenho uma excelente notícia. No próximo vídeo do canal, eu vou estar mostrando que dá para montar uma assistência técnica em celulares com pouquíssimo dinheiro. E vou estar mostrando as principais ferramentas que compõem uma assistência técnica em reparos de celular. Então se inscreva no canal, deixe seu like e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que achou desse vídeo. Seu feedback é essencial para a criação de conteúdos e manutenção desse canal. Então eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!